para a gente poder repercutir esse assunto, esse ponto, é claro, economia real e como todas essas movimentações do Trump já estão começando a ser percebidas pelos americanos. Vamos receber no nosso Bastidores CNN o Danilo Igliori, ele é economista-chefe da Nomad. Tudo bem, Danilo? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Queria começar perguntando sobre o que a gente tratava anteriormente, a declaração do secretário do Tesouro americano. Ele falou em derrubar barreiras comerciais desleais da China. Como é que essa posição influencia a possibilidade dos dois países, Estados Unidos e China, chegarem a um acordo sobre as tarifas? Olha, primeiramente, boa tarde, Tainá. Legal ver o Naka aqui também, um prazer, sempre um prazer falar com a CNN. Olha, de fato, né, o patamar que estamos de tarifas, como o próprio Scott Bessent já falou, é quase que um embargo, né? Está colocando uma barreira gigantesca, né, no comércio internacional entre os dois países e ninguém acredita ser razoável que essa situação se mantenha. Tem muito de retórica, se é desleal, né, injusto. Eu acho que isso fica um pouco fora do que a gente pode comentar, mas o fato é que não faz nenhum sentido, né? As duas maiores economias do planeta, e mais do que isso, duas economias que têm muita relação comercial, né, de uma hora para outra travarem esses negócios. Então a gente já sabe, né, olhando para os dados, tanto do lado americano como do lado chinês, que a situação atual vai produzir, né, uma desaceleração bastante considerável. Então, eu estou um pouquinho otimista, né, com os últimos movimentos e discursos, reagindo até esses números mais fracos, no sentido de que acho que, com toda dificuldade, aí, os dois países vão começar a sentar na mesa e tentar resolver essa situação de alguma forma. Naka. Obrigado, Tainá. Danilo, eu queria te ouvir sobre as idas e vindas de Donald Trump. Inicialmente ele anunciou um monte de tarifa, um monte de medida contra o mundo todo, eu contra todos. Aí o mercado financeiro reagiu, as bolsas caíram, teve muita oscilação nos juros. Aí aparentemente, quando os juros oscilaram de tal maneira, as treasuries, o governo americano, Donald Trump deu um passo atrás ali. Ele passou a adotar um discurso um pouco mais racional uns 10 dias atrás até agora. Será que esses dados novos, tipo PIB, empresas apresentando números ruins, como o McDonald's, um símbolo da economia americana, do capitalismo, será que isso pode reforçar esse tom mais racional de Donald Trump? Será que são os fatos que vão fazer Trump ser menos belicoso, Danilo? Olha, eu estou apostando que sim. Eu acredito que a gente já teve aí uma prévia, né, do tipo de reação que o novo governo tem feito, né, com relação a não só dados objetivos, né, mas também reagindo à pressão de empresários. A gente já sabe que, né, uma boa parte, ou pelo menos algumas personalidades bastante importantes dentre os apoiadores da campanha do presidente Trump já estão alertando, né, para o quão perigoso está o contexto nesse momento. Então, desde os dados do PIB até os números que já estão começando a aparecer, e de fato, né, assim, queda no McDonald's é bastante simbólico, né, porque nós estamos falando de bens de consumo. A gente estava pensando que as primeiras quedas iam aparecer, como já estão aparecendo, em setores mais ligados a bens de capital, investimento. Então, o McDonald's caindo significa realmente uma preocupação já se espalhando pela população brasileira. Então, acho que assim, né, você começou, Naka, falando, olha, idas e vindas, né? As idas e vindas, num primeiro momento, são muito ruins, porque foram muito importantes para elevar, né, a barra da incerteza, né? Todo mundo tem dito, incerteza é a grande palavra para caracterizar o momento que a gente está vivendo agora. Por outro lado, como você mesmo disse, essas idas e vindas têm mostrado também que o governo não está totalmente, vamos dizer assim, insensível, né, à economia, seja do lado hard, do lado objetivo, olhando os indicadores, seja olhando para o que as pessoas, analistas, empresários e até a popularidade, né, que caiu bastante, têm apontado. Daí é que vem meu otimismo, né? Ainda um otimismo bastante tímido, vamos dizer assim, mas eu acredito que o novo governo
não tem condições, né, de ficar insensível à mudança de vento na economia. Danilo, é possível apontar algum impacto na sua avaliação dessas tarifas do Donald Trump sobre esse resultado recente do PIB americano, que caiu 0,3%, registrando a primeira queda de 2022? Não, certamente, é interessante, né? Porque o impacto, né, veio, na verdade, de uma antecipação dos agentes às tarifas, né, aumentando a importação, né? Então, antecipando, na verdade, fluxos que viriam ao longo dos próximos meses. E como importações entram negativamente no cálculo do PIB, isso baixou, sim, o resultado e foi, de fato, o principal fator que gerou esse resultado negativo. Então, de certa forma, né, é algo que ainda não incorpora, de fato, o impacto direto das tarifas, porque está olhando para o primeiro TRI, em que as tarifas ainda não estavam sendo, de fato, implementadas, mas reflete, né, um comportamento dos agentes antecipando, né, o que seria o impacto das tarifas. É bem importante esse resultado, porque, de alguma forma indireta, realça, né, um movimento que acontece no mercado, que acontece com os agentes econômicos. Né? Você incorpora nas suas decisões de hoje aquilo que você espera para o futuro. E o que dava para esperar no momento desse primeiro TRI era exatamente o encarecimento dos produtos importados. Todo mundo correu para importar o máximo possível antes das tarifas entrarem em ação e, com isso, derrubamos o PIB. Naka? Danilo, eu estou aqui em Nebraska, uma região que é muito produtora de grãos como soja e milho. O Brasil tem tentado ocupar, pelo menos essa é a afirmação das autoridades chinesas, né, que indicam que estariam trocando fornecedores americanos que fornecem soja ou milho, por exemplo, por brasileiros. Diante disso, o que pode acontecer com esta sobra, entre aspas, de produtos americanos que não vão ser mais comprados por parceiros comerciais como os chineses? Será que os Estados Unidos vão ter um excesso de oferta do que eles costumavam vender para outros países? Será que vai ter a festa da soja aqui nos Estados Unidos com os preços caindo? Olha, em alguma medida eu diria que sim. De novo, a gente tem que esperar essas negociações entre Estados Unidos e China para ver como é que a coisa evolui nos próximos meses. Mas, neste momento, o que a gente vê são, de fato, movimentos de redirecionamento da demanda chinesa para outros países, e o Brasil certamente vai se beneficiar disso, e, por outro lado, a gente vai ter um excesso de oferta nos Estados Unidos, sim. A pergunta é para onde que vai essa soja se ela não for para a China. Acredito que não tem muita alternativa, não. Então, é preço para baixo. Antes da gente finalizar, Danilo, eu queria também a sua opinião sobre o papel do Brasil, que o país tem desempenhado. A gente percebe que é uma movimentação muito cautelosa, muito silenciosa, pouca coisa vaza a respeito desse contato com os Estados Unidos, inclusive para reverter a situação aqui no Brasil. E diante, né, de mais esse elemento, essa disputa entre Estados Unidos e China, qual é a sua avaliação sobre como o Brasil tem se posicionado? Olha, eu acho que até o momento tem ido muito bem, né? Eu acho que a gente tem que realmente, assim, reconhecer qual que é o nosso tamanho, né? O que a gente tem de poder de negociação numa situação delicada como essa, e que não é muito, e tentar ser o mais técnico possível, né? Tirar o máximo possível de qualquer verniz, né? Ou tom mais político, aprovando ou desaprovando o que está sendo feito. Eu acho que é hora de colocar diplomatas profissionais em ação, né? Para tentar conseguir o melhor resultado possível para o Brasil, que tem uma história, né, de ter acordos com parceiros espalhados pelo planeta, ser um adepto do multilateralismo. Acho que a gente não ganha nada em tomar partido e expressar posições políticas nesse momento. Acho que é deixar para os profissionais especialistas em comércio internacional tentarem diminuir da melhor forma possível os impactos das tarifas que nos impactam, nos acometem.
Obrigada, viu, Danilo, por esse tempo aqui conosco durante o feriado Vale por 2. Eu conversei com o Danilo Igliori, ele é o economista-chefe da Nomad, trazendo alguns esclarecimentos relevantes sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Agradeço também Fernando Nakagawa. Maravilha, gente. Um grande prazer estar aqui com vocês.